Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje no canal para a gente conversar sobre concurso público. A pedido de um daqueles que nos acompanham aí no YouTube, né? A gente vai conversar sobre o que faz você ser aprovado no concurso público. E aí muitas vezes as pessoas não percebem que realizar um concurso público, que assim, seguindo o mesmo raciocínio, seria, por exemplo, uma prova de vestibular, é preciso toda uma estratégia, é preciso você fazer um projeto de vida. Então, se você quer ser aprovado no concurso público, você tem que seguir alguns requisitos. Não é pegar, ligar o carro, pegar a primeira, segunda, terceira e quarta e aí apertar o pé no acelerador e achar que as coisas vão acontecer. Como tudo na vida, é necessário um planejamento e uma estratégia. E eu vou conversar com vocês algumas situações aqui, alguns erros cometidos pelos candidatos e quais os caminhos eles podem traçar para chegar às suas conclusões. A primeira questão é uma meta. Ninguém pensa em passar em concurso público em 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos de estudo. Dependendo do cargo que você pretende ocupar, as dificuldades serão maiores. É claro que outros cargos é possível que você seja aprovado em menos de 2 anos. Mas há cargos, por exemplo, na área jurídica, quem quer, por exemplo, um cargo com o Ministério Público, magistratura, defensoria pública, procuradoria, ou um auditor fiscal do Tesouro Nacional, algumas circunstâncias dessas, né? Algumas dessas profissões, nós temos uma qualificação muito profunda, né? Os candidatos, porque são salários mais altos, e obviamente isso faz com que a concorrência seja tremenda, e aí há um funil mesmo, um nivelamento estratosférico para se chegar a um concurso público, mas não tem nada de impossível, desde que você use as estratégias que são necessárias. Então a primeira questão é traçar uma meta, aquele projeto de vida que você tem, quero ser aprovado no concurso público XY. E aí, uma coisa interessante que eu coloquei até aqui para vocês, é preciso não começar a variar muito. Tem gente que quer fazer o concurso do INSS, tem gente que quer fazer o concurso do Banco do Brasil, tem gente que quer fazer o concurso do analista judiciário. São 3 situações consideravelmente diferentes. Você tem que ter um foco. Se você pretende fazer concurso nas áreas fiscais, você só vai fazer nas áreas fiscais. Fiscal de tributo, auditor de tributo. Se você pretende fazer um concurso para o INSS, você tem que focar na parte que guarda relação com o INSS. E assim por diante. Se você quer fazer um concurso na área jurídica, você não pode, por exemplo, imaginar em fazer um concurso, né, para um juiz federal e ao mesmo tempo para a Defensoria Pública Estadual, porque apesar de são ramos do direito, mas são bem diferentes. Então isso é importante, porque muitas pessoas, e principalmente aqueles que fazem um concurso de nível médio, eles costumam optar pelas oportunidades. Então o cara faz da Caixa Econômica, o cara faz do INSS, faz do SAE. Então veja bem, toda essa situação mostra que você não teve uma estratégia. E aí você termina estudando para concursos diversos e não consegue passar em nenhum. Você tem que ter um foco. É na área jurídica, é na área fiscal, né? É no INSS, é na área de assistência social. Você tem que ter um foco. Nós não podemos nos preparar para o concurso apenas quando o edital sai. Nós temos que nos preparar antes do edital sair. Então, se você já sabe que vai fazer um concurso X, você vai lá ou no CESP, ou na Fundação Carlos Chagas, na Fundação Getúlio Vargas, vê onde aconteceu o último concurso e já examina como foi o edital, o que cobrou, vai pegar exatamente essas provas para fazer um trabalho de análise das questões. Então você tem que ter uma estratégia. Não é começar a estudar depois que é deflagrado o processo com o edital. Aí você já vai estar perdendo muito tempo, porque tem muitos concorrentes seus que já estão a anos-luz de você. Então esse é um detalhe importante que eu queria colocar. Eu coloquei outra coisa aqui que eu acho também muito importante, é que como isso é um projeto, é uma maratona. Você pode ser aprovado em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, 5 anos. Então quando a gente faz um concurso público, a gente tem que estabelecer um horário de estudo, com muita disciplina. Mas a gente não pode deixar de fazer outras coisas importantes, como por exemplo ter um momento para o seu lazer. Então você tem que escolher o seu sábado, o seu domingo, para atividades do lazer. Se você é um cara que só estuda, você pode fazer muito bem um horário de estudo de tal maneira que você tenha a sua oportunidade de lazer. A partir do sábado à tarde, o domingo inteiro de lazer, porque não dá, o cérebro não suporta se você se sentar numa cadeira e ficar só estudando. E se você é um cara que trabalha e estuda, também não perca a sua esperança, porque a grande maioria dos aprovados trabalha e estuda.
Então é preciso fazer de fato essas duas coisas. Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês era exatamente, por se tratar de uma maratona, não dá para acontecer e não dá para prever que você vai ser logo aprovado. Por isso, para que você esteja bem, com energia, com força, com vitalidade para estudar para o concurso, você precisa necessariamente, imprescindivelmente, cuidar da sua alimentação. Uma alimentação regrada, equilibrada, sem excesso de álcool, por exemplo. Você tem que fazer suas atividades físicas. Mas eu não tenho tempo, eu não quero perder tempo. Você tem que. Porque quando você faz uma atividade física, você oxigena o seu cérebro. Você tem uma energia, uma vitalidade, libera hormônios, a endorfina. Você vai ter energia e fortaleza para suportar as tribulações dessa maratona que é ser aprovado no concurso público. E às vezes as pessoas cuidam de um lado e se esquecem do outro. Você não pode esquecer dos seus relacionamentos afetivos, da sua família, né? Você não pode esquecer da necessidade de uma atividade física, de uma alimentação saudável. Gente, isso é uma maratona. Você tem que usar de todas as estratégias. Uma outra questão, a espiritualidade. É fundamental. Não é que Deus vai lhe dar a prova de concurso, mas é necessária essa paz de espírito, essa harmonia com o ser superior. E aqueles que não acreditam em Deus, que tem uma harmonia com aqueles que eles acreditam. Mas é preciso ter essa harmonia com o sobrenatural, porque nos dá força, nos dá dinamismo. Então não pense que passar no concurso público é só meter a cara no estudo. Passar no concurso público é primeiro ter a estratégia da escolha, focar naquilo que você escolhe, ter uma alimentação sadia, praticar atividades esportivas e manter a cabeça espiritualmente sadia. E aí você vai começar a estudar. Aí outro passo que eu coloquei aqui, muito importante, a escolha do material. Tem muita gente que estuda por PDF, somente textos, tem gente que já gosta de videoaula. Veja onde você melhor se adapta. Há determinados concursos que necessitarão mais da videoaula, porque tem coisas mais complexas, vão ser, por exemplo, cálculos aritméticos e matemática, ou cálculos de alta complexidade, principalmente nas áreas fiscais, e as pessoas às vezes preferem uma videoaula para tirar uma dúvida ou outra. E há outros tantos que são determinados concursos que vai mais no decoreba e as pessoas preferem um texto de PDF. É claro que a videoaula toma um tempo danado. Embora hoje você tenha aqueles mecanismos que hoje você encontra de acelerar o vídeo, né? Uma velocidade que faça com que você assista a videoaula em menos tempo. Mas não adianta acelerar para que você não tenha compreensão. Então essa escolha você tem que fazer. Ou estuda pelos textos de PDF ou por videoaula, por um material que você adquire. Ou então por uma bibliografia que seja indicada. Se você vai, por exemplo, aí eu quero trazer um pouco para o concurso na área jurídica, não adianta você comprar doutrinas de 2.000, 4.000 folhas. Para a primeira fase, você não precisa desse esforço sobre-humano, até porque você vai estudar bastante uma determinada disciplina em prejuízo de outra. E uma coisa que é fundamental, todo o material tem que ser revisado. O que você estuda hoje, daqui a 3 dias você terá dificuldade de lembrar. Então, toda semana na sua programação terá a revisão da semana anterior. E assim sucessivamente. É necessário revisar para que você possa, de fato, internalizar aquele conhecimento. Se você cair na bobagem de estudar o Deus dará, sem fazer as revisões semanais, fique tranquilo que você vai esquecer. Como você vai esquecer o que eu disse nesse vídeo daqui a 20 minutos após ouvir. Portanto, ter também na semana a revisão é tão importante quanto estudar. Revisão é fundamental. Nós esquecemos, colhemos apenas 20% daquilo que estudamos e que lemos. Agora, com as revisões, você terá a oportunidade de cada vez mais explorar aquele conteúdo e ele será internalizado. Outro ponto importante que eu queria destacar para vocês. Para quem vai fazer um concurso na área jurídica, principalmente em áreas de ensino superior, um curso de magistratura, e eu chamo de Ministério Público, outros mais que tem maior complexidade, a gente não pode ter uma estratégia de estudar por um material só. Você estuda uma doutrina, preferencialmente uma doutrina mais resumida. Para isso eu aconselho vocês a comprar, por exemplo, a sinopse jurídica de uma editora muito boa para concurso, que é a JusPod. Para quem vai para a área do direito, essa é fundamental. Você compra aquele material, que é uma sinopse, e você estuda por ela. Além disso, é importante destacar que em qualquer concurso público, principalmente, seja ele qual for, você tem que estudar a letra da lei. Cai a letra da lei. Ali 30%, 40% das questões são letra da lei.
Isso é fundamental para quem pretende fazer magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública. É a letra da lei. Não adianta estudar doutrinas e mais doutrinas se você não conhece a letra da lei. É importantíssimo não esquecer de colocar no seu planejamento a letra da lei. Outro ponto fundamental para quem vai fazer um curso na área jurídica é a jurisprudência. O que pensam pelo menos os tribunais superiores, como o STJ e o STF. Você tem que acompanhar os informativos do STJ e do STF. Tem uma publicação muito boa também, que eu vou dar uma dica para vocês, que é uma publicação que é feita no site Dizer o Direito, né, de um juiz federal. Lá você tem os informativos com todo ele comentado. Então você toda semana acompanha o Dizer o Direito, estuda aqueles informativos que eu tenho certeza que 30% da prova você responde somente com o comentário daqueles informativos. Sem jurisprudência não é possível fazer uma prova na área jurídica. A jurisprudência é fundamental. Outro ponto, sem o qual tudo isso que eu disse não vai valer absolutamente nada. Tem que praticar. Se você não praticar, fazer os exercícios relacionados, né, às provas anteriores, os simulados, você não conseguirá isso. É na prática constante de 1.000, dos 2.000, 3.000, 4.000 exercícios que você vai internalizar e saber de fato como é que aquela matéria é cobrada na sua prova. Então, portanto, estudar somente a doutrina, estudar somente a letra da lei, fazer as revisões e não fazer os exercícios é mesmo que nada. A prática é fundamental para a internalização do conhecimento. Eu aconselho vocês, tem vários outros portais, mas eu particularmente acho que o QC Concursos é imbatível. Então você vai lá para as questões de concurso do QC Concurso, você tem uma bateria de questões que você pode fazer, ela variar como é que está seu nível de acerto, né? Como é que está o processo. Então, colocando isso exatamente aqui, mais especificamente do pessoal da área jurídica. O que eu disse aqui para a área jurídica serve para qualquer e toda categoria, né? Qualquer profissão que você queira fazer. E, portanto, praticar os exercícios. Então, trazendo em pouco em miúdos, o que eu disse para vocês, já quase no finalzinho aqui do nosso vídeo. Tem que traçar uma meta, isso é fundamental. Saber que é uma maratona, que pode durar 3, 4, 5 anos. Tem que planejar o seu horário de estudo, de tal maneira que lá caiba o seu lazer, a sua vida com a família e principalmente a atividade física. Tratar de uma alimentação saudável, tranquila e serena, para que você tenha a energia necessária para suportar essa maratona. E aí começam os estudos. Escolher um bom material, aí você pode optar pelo vídeo-aula, pelo PDF. As doutrinas que você comprar, o meu aconselhamento é que sejam sinopses jurídicas, no caso, por exemplo, ou sinopses que são elaboradas em determinados concursos, porque não adianta você se aprofundar para uma primeira fase. Disse mais que na questão do sono também, uma coisa importante que eu havia esquecido, ela tem que dormir, não adianta trocar a noite pelo dia, não adianta mudar o relógio biológico, estudar de madrugada, de manhã, porque você vai ter sono. Você tem que estabelecer um parâmetro. Nós nascemos para dormir durante a noite, salvo aqueles que trabalham em horários que não podem se dar esse luxo, mas é preciso, é necessário estabelecer esse padrão. Tem que dormir bem, porque quem dorme bem consegue ter mais energia. Eu havia esquecido desse detalhe. Mas aí voltando aqui à nossa conversa, dentro das estratégias, bom material, e aí você tem que ter atenção quando se for fazer um concurso na área jurídica, da letra da lei e principalmente da jurisprudência. Eu dei uma dica para vocês aí do Dizer Direito, você tem também os informativos do STJ e do STF no próprio portal do STJ e do STF. Vejam bem que aqui são as ferramentas que você pode utilizar para se dar bem. E saber, galera, que todos os que estão ocupando esses cargos são pessoas como vocês. A questão do diferencial dessas pessoas é porque elas souberam fazer as escolhas certas. Elas tiveram a determinação, elas tiveram a coragem. E aí eu digo uma coisa para vocês, não dá para alcançar o sonho de um emprego público sem que para tanto não haja renúncia. A renúncia é necessária. Você só ganha perdendo. Você vai perder momentos de lazer, mas você vai ganhar um emprego, a oportunidade de ter, né, mesmo nesse turbilhão que nós estamos vivendo contra o serviço público, mas o serviço público ainda é uma carreira muito mais tranquila, muito mais de estabilidade, né, e que vale a pena todo o sacrifício e toda essa sua dedicação. Nos próximos vídeos a gente volta a conversar com esse assunto e eu atendo aí ao querido e amigo aí do YouTube, né, que nos prestigia com sua audiência. Um abraço e até o próximo.